E agora vamos então para a palavra, né, que é viva e eficaz, ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Claro que eu não vou falar de Hebreus, vou falar baseado no livro de Juízes, né? Tenho pregado já uma mensagem, e essa é a sequência, e provavelmente desenvolverei outras com este livro, com esta base do livro de Juízes. O livro de Juízes, já falei, é uma gangorra espiritual do povo de Deus, né? Ora estavam nas nuvens, em sua vida, e de repente, em algum momento, desciam para os vales sombrios, né? Sombrios de pecado, de incredulidade, de infidelidade para com Deus. E então, nessa situação, Deus, sempre pela sua infinita misericórdia, operava um renovo, né? Trazia alguém que se importava com a obra e pagava o preço de cumprir aquele propósito de Deus para aquele momento. Então, temos como tema, então, a consciência, né? É um dos pontos que quero abordar, e também o paradigma, o chamado da comunidade, o chamado do obreiro, o chamado da comunidade, e temos como tema uma chamada para a guerra, um chamado para a guerra, né? Amados, para nós somos filhos da paz, somos chamados para sermos portadores da paz, mas temos que entender que a nossa vida enfrenta lutas na caminhada, desafios, né? Então, nosso primeiro ponto é a consciência que a vida de fé é uma guerra. A vida de fé é uma guerra, né? São batalhas constantes, lutas interiores, lutas por fora, como diz Paulo, lutas por dentro, né? E principalmente conosco mesmo, né? Temos momentos difíceis, momentos de questionamentos, momentos de vacilos. E então, nessa caminhada que temos que entender, temos que ter consciência que o chamado para viver por fé, num Deus que às vezes não vemos, aliás, não vemos fisicamente com os nossos olhos, até aquele tempo que vamos vê-lo, né? Um arrebatamento na volta de Jesus. Então, há uma falsa concepção de que a vida de fé abre a porta para uma vida de completo bem-estar, de felicidade, né? E há um trabalho de enganação feito em cima disso, principalmente para os vendedores de um paraíso aqui e agora. Mas Jesus começa o seu ministério chamando as pessoas para uma experiência de viver vitoriosamente nesse mundo de guerra. Nós estamos em guerra, né? A guerra espiritual não é a guerra humana, é uma guerra contra as forças do mal, contra o pecado, contra as injustiças, né? É a nossa guerra para trabalhar pela paz, e uma paz verdadeira que vem do relacionamento com Deus, amém? E é este relacionamento com Deus que nos dá uma paz, que nos capacita para a batalha. Mas há outra concepção no meio evangélico, né? Que com um salto está tudo blindado. Não mais teremos doença, não mais teremos enfermidade, nunca passamos também pelas pandemias, que é sempre algo maravilhoso. E Paulo diz numa das suas cartas que todos que querem viver piedosamente, viver pela fé, passam por tribulações, passam por dificuldades, tá? Então eu sei que alguns muito espirituais dizem que o crente nunca pode ficar doente, né? Nunca pode ter crises. Então eu entendo que está havendo uma dificuldade enorme de entendimento da Bíblia. Ou eu estou errado, ou essa gente está errada. Porque desde que eu me converti, começou uma batalha na minha própria família, né? É uma guerra. Então
Então, amados, essa mensagem é para dizer, nós estamos em guerra, mas como Paulo mesmo afirmou, somos mais do que? Porque estamos do lado certo, amados. Estamos do lado daquele que venceu, diz a Bíblia. Amém? Então isso é importante para nós, vamos ter guerra. E outra, vamos entender que sem guerra nós não nos necessitamos. Eu lembro do meu tempo de exército, graças a Deus nunca passei por uma guerra, mas era um treinamento constante, físico e emocional, não espiritual, físico e emocional, para que estivéssemos preparados para qualquer momento de entrar em guerra. E eu servi num ano que estava havendo aquela crise entre os Estados Unidos e a União Soviética, questão de Cuba. Então nós não sabíamos, o soldado, o sargento não sabia, mas os oficiais sabiam e estavam nos treinando para uma possibilidade de sermos engajados nessa guerra física. E Deus, pela sua misericórdia, poupou o Brasil, né? E poupou o mundo daquela guerra que provavelmente desencadearia um processo de bombas atômicas, né? Bem, precisamos vencer essa ideia que é contra as Escrituras de que já estamos no paraíso, já está tudo bem, não haverá nenhum problema, nenhuma dor. O mundo, quando nós nos convertemos, o mundo torna-se amigo nosso. Será que é verdade isso? Então, precisamos ter consciência de que estamos em guerra. Então, o segundo ponto que eu quero trabalhar é a preparação para esta guerra, né? E a preparação para a guerra, Deus levanta líderes e levanta o povo também. Vamos abrir em Juízes, capítulo 6, Juízes 6. É um livro que tem muita experiência para a nossa vida. 6, de 11 a 14. 6, de 11 a 14. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Birzita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O anjo já dá uma tônica aí, dizendo: olha, precisa de homem valente, pessoas valentes, homens e mulheres valentes, né? Homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o anjo para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és o Senhor que me envia. Até aqui, amados. Então Deus, o Deus poderoso, aparece numa teofania e chama aquele moço que estava trabalhando para preservar o sustento de cada dia, porque os medianitas e outros grupos que se juntaram com os medianitas formaram um grande povo, e eram raça de ladrões e trambiqueiros que vieram para tomar o que Israel tinha, que Israel possuía. Então cercaram,
dominava, e a mensagem da semana passada foi a fé subjugada, a fé dominada pela incredulidade. E quando os incrédulos realmente prevalecem sobre a nossa vida espiritual, quando damos brecha para isso, quando cedemos espaço, eles vêm e subjugam a nossa fé. Então Deus chega agora, porque o povo, no capítulo anterior, diz que o povo clamou ao Senhor, clamou a Deus, para que tratasse com aquela situação. Então, primeira coisa, Deus levantou um profeta anônimo, aquele que talvez nunca tenha dito para o povo que ele era profeta. E eu fico chateado com esses que estão aí se arrogando a ser profeta de Deus. Teve uma palavra no monte, teve uma palavra que o Senhor chegou. Já hoje temos a Bíblia. Nenhuma palavra que não esteja coerente com esse livro não é profética, amém? Nenhuma palavra que não esteja coerente com a palavra de Deus, né, não é a verdade de Deus. Então estejam atentos a esses falsos profetas. Fiquei pasmo vendo um sujeito dirigindo, que é um desses grupos aí de prosperidade, com uma garrafa de água, dizendo que era bênção. Não é mais a Bíblia, não é mais a palavra de Deus, qualquer coisa, qualquer invenção, qualquer invencionice, e nada deve substituir a palavra. E Deus, quando o povo clamou, quando o povo se arrependeu, mandou um profeta de verdade, que nem aparece seu nome, e ele colocou o dedo na ferida. Colocou o dedo na ferida. Vocês estão assim, subjugados, sendo roubados, expoliados, escravos do inimigo, é porque deixaram o verdadeiro Deus. E talvez nesse século XX, Deus precisa levantar profetas com esse calibre, com essa postura, com esse entendimento, dizer ao povo de Deus, estão substituindo o verdadeiro Deus por Baal. Qual era Baal? A figura de Baal era a figura de um Deus inexistente, uma falsidade, um demônio agindo ali, que oferecia prosperidade, era o Deus da prosperidade, o Deus da riqueza, o Deus da fecundidade também física. E em algumas tribos daquela região, sacrificavam os seus filhos para ter a bênção de Baal. E o povo de Israel tinha caído nisso. Então o profeta chega e põe o dedo na ferida, toca a questão. Ele estava planando terreno para uma grande restauração. E não há avivamento, não há restauração real se não for pela palavra de Deus. E precisamos voltar para isso, amados. Precisamos voltar para a palavra. Eu não entendo muito da Bíblia. Não sou nenhum teólogo, eu sou um pastor. Mas vejo muitos teólogos que me envergonham, que tornam realmente a palavra de Deus uma coisa subjetiva. Então é preciso voltar para essa palavra viva, para essa verdade. Ninguém pode ser santificado, ninguém pode ter vitória espiritual, ninguém pode realmente crescer na fé se não for pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade? Quem disse isso? Jesus. João 8,32. E Paulo disse, essa é a nossa maneira de crescer, a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje está havendo uma escassez de mensagem boa, de verdades bíblicas. É mensagem, sabe, subjetiva, automotivação, muita cura. E o povo continua doente, pelo menos na alma. Porque sem Bíblia, sem Deus, sem a verdade, se fica doente espiritualmente. E disse um profeta verdadeiro lá do Velho Testamento, disse, o povo de Deus estava perecendo por quê? Por falta da palavra. Então, amados, precisamos ter consciência disso. Então Deus começa a trabalhar quando se busca a palavra, quando nos submetemos à palavra, quando colocamos a palavra de Deus em realce, Deus começa a trabalhar, amados. E então Deus começa a chamar o povo para a guerra, começa por um líder.
um homem que eu tenho grande admiração por ele, exceto o seu último ato, quando fez uma estola sacerdotal, ele errou naquilo lá, mas não comprometeu toda a obra dele, tá? Mas esse homem no começa uma história linda. Primeiro era um batalhador, tá? Ele podia ter ficado murmurando num canto, dizendo, oh, Deus nos abandonou, mas está tudo bem, vamos tocar a nossa vida, que história de fé não interessa mais, vamos defender o nosso pão de cada dia. Mas esse homem, inclusive o sentido da palavra dele era um lenhador. Então significa que esse cara era bom mesmo, lenhador, o cara que corta madeira, trabalha duro, pesado. Jovem, se você quer prosperar, seja um lenhador. Eu vejo muito mimimi, sabe, está tudo tão difícil, não vai dar certo, para com mimimi, vai à luta, seja um lenhador. E diz a palavra que ele estava malhando o trigo. Está faltando esse espírito de verdadeira pessoa intensa, que faz aquilo que deve fazer, que é sua obrigação, e a verdadeira espiritualidade nos obriga a fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é correto. Mas tem muito mimimi nesses dias. Vi um post no Facebook que achei interessante. Coitado de um velhinho com um carro de mão conduzindo um adolescente. Vocês viram isso, não? Que imagem! Às vezes as coisas vêm para aclarar. Adolescentes, seja um lenhador diante de Deus, estude, trabalhe, Deus está de olho em você, diz que o anjo estava observando a esse homem, esse jovem, e talvez você esteja sendo observado aqui, não só jovem, mas Deus queira levantar líderes dessa igreja, homens e mulheres que são valentes. Essa batalha é para valentes, não é para frouxos, desculpa a expressão, para valentes, pessoas que têm sangue nos olhos, porque estamos lutando com as hostes piores que é Satanás e os seus demônios, e um mundo decaído. Será que estão acompanhando o cenário, as leis que estão sendo implementadas, para não trabalhar para implementar no país? Para destruir a fé, destruir a conduta espiritual? Será que vocês estão acompanhando isso ou não? Tiraram a oração da escola dominical, da escola pública, tiraram a leitura da Bíblia, é proibido, não se pode mais falar de Deus, não se pode falar mais de uma questão particular de sua fé, tudo agora é em nome do relacionamento social. Mas estamos em guerra, estamos em batalha, e a batalha é para destruir a nossa fé, amados. Então Deus está de olho naquele homem, e como eu percebi que há muita coisa a abordar nesse líder, eu não vou tratar dele hoje, né? Vou tratar na chamada do povo em geral, porque Deus foi levantado para isso. Então, amados, diz que Gideão estava malhando trigo, né? Batalhador, não se acomodou, mesmo que estivesse roubando, ele foi lá e construiu uma caverna e trabalhou em cima. E então vem a chamada para o povo. Vamos abrir agora as 6, de 25 a 31. Agora a chamada para o povo. Deus chamou Gideão, e disse que ele era homem valente, e diz, não mandei eu? Manda quem pode, obedece quem é que tem coragem, obedece quem realmente teme o Senhor. Então vamos lá, amados. Desculpe, 7... de 1 a 7, desculpe. Estou pulando textos aqui. Juízes 7, de 1 a 7. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para que eu entregue os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido,
e medroso, volte e se retire para a região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda é povo demais, faz-os descer as águas, e ali tu os provarei. Aquele quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, este porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, entregarei os medianitas nas suas mãos, pelo que outra gente, todo aquele que se retire para um lugar, para outro lugar. Amados, esse ponto vai falar de uma questão que é a questão muito básica. É o modelo, o paradigma da fé. E o paradigma de uma fé de prosperidade, de riqueza, de tudo bem, não contempla um padrão. Mas ainda voltando a Gideão, que era um dos chamados, diz que Deus ordena que ele vá e destrua o posto ídolo chamado Baal. E esse posto ídolo pertencia justamente a quem? Pai dele. Então, reforma, em muitas ocasiões, começa dentro do lar, da família. E devemos olhar que o ataque de Satanás, dos inimigos, é para dominar as famílias. Destruindo a família, você destrói a sociedade. Viu? Um bando de doidos. Né? E eu digo isso porque há exemplos na Bíblia. Quando nos dias de Noé perdeu-se o senso, a consciência de que nascemos e devemos viver em família, numa hierarquia espiritual, de ordem vinda de Deus, torna-se uma canalha, uma baderna. Os dias de Noé foi marcado por uma bandidagem, uma canalha, porque perderam o senso de família. Virou uma orgia sexual. Perdeu-se o norte do que é família, do que é essa imagem de Deus, a família. Então, Jerubbaal, também Sodoma e Gomorra, perdeu a dignidade de família, foi aquela desgraça que aconteceu, virou uma anarquia moral, ética. Então Deus chama a Jerubbaal, que agora é um apelido agora para os incrédulos, e vocês devem saber que às vezes nos chamam de bibliólatras, né? No Nordeste, porque alguns grupos pentecostais gritavam muito, chamavam os crentes de bodes, que é toda maneira de humilhar, de ofender. Então agora, Gideão tinha um outro nome para a incredulidade, era Jerubbaal. Ele chega e o anjo diz: olha, você vai, vamos mudar o paradigma que está havendo no lado de vocês. Começa a reforma pelo centro da vida de vocês. Derrube o poste, mate aquele boi que pertence ao seu pai e faça realmente um sacrifício agora ao Deus verdadeiro. Meus irmãos, esse ato era terrível, não? Contra o próprio pai, e houve uma reação violenta, queriam matar Gideão. Mas é interessante, quando se toma uma atitude às vezes radical, séria, na própria família, no próprio lar, Deus começa a operar mudanças profundas. Um grupo se reuniu, diz o texto aí, para matar Gideão. Tira para fora que nós vamos matá-lo. Mas Deus já tinha trabalhado, ele tinha conseguido mais 10 homens que se juntaram a Gideão.
Algumas pessoas estão esperando um exemplo de vida para se juntar. Muitas pessoas desse mundo estão querendo ver alguma coisa sobrenatural, uma experiência real de fé. E aqueles 10 homens se levantaram junto com Gideão, e destruíram, mataram o boi, e não só mataram, mas sacrificaram, estavam invertendo a ordem das coisas, e a fé é uma inversão do costume desse mundo, ela inverte esse paradigma, e estabelece um paradigma correto. Qual é a resposta? Onde você toma essa atitude radical, e muitos lá estão precisando de uma postura radical, não é um testemunho medíocre não, uma coisa qualquer, testemunho forte, e arrumar às vezes inimizade com a própria família. É duro isso, mas por causa da nossa fé, por causa dos valores, não por causa de brigas horizontais, mas por questão de comportamento perante Deus. O que aconteceu? O pai de Gideão se converteu. Amém? Eu não sei se assistiram faz muito tempo, mas aquele filme ficou na minha mente, Um Pedacinho de Jade. Quem assistiu esse filme? Pastor Pedro, de vez em quando, passava na igreja. É a história de uma família chinesa, né, que vivia no budismo, no confucionismo, chinês é confucionista, e um dos filhos, o mais novo, conheceu o evangelho e se converteu. Mas o filho mais velho era um playboy, muito bajulador do pai, mas mentiroso e enganador, e fez tudo para que o pai o expulsasse, o filho mais novo, de casa. E de fato o pai expulsou. Mas Deus mexeu o panorama, e um dia o pai reconheceu que o seu verdadeiro filho, aquele que era correto, era aquele moço que tinha se convertido. Por isso o nome do filme, Um Pedacinho de Jade, um pedacinho de grande valor. E o pai tratou duro com aquele filho que era um bajulador, um cínico. Amados, às vezes os pais, os irmãos, a mãe, aqueles que nos cercam, que estão no mesmo lado, precisam ver um exemplo forte. Não é discutir nem brigar. Mostre a sua vida e seu comprometimento com Deus. Então vem aí agora a chamada ao povo em geral. E Deus, na sua presciência, Deus que sonda mente e corações, diz a Gideão: vamos colocar o paradigma certo aqui. Há uma multidão enorme aqui, e eu sei que muitos deles, se vencerem por conta própria, vão se autoglorificar, vão crer que foi a sua mão que salvou e não a mim, vão dar a honra a si próprio. Então vamos fazer um acerto aqui. Quantas pessoas tem? 32 mil. Então Gideão, Deus diz a Gideão: olha, tem gente demais, então faz uma proclamação no acampamento. Eu quero mostrar um paradigma da minha matemática. Quando menos é mais, e quando mais é menos. A matemática de Deus é diferente da matemática deste mundo em questão de fé. Deu para entender isso, amados? E eu sei que hoje há um encantamento com multidões. Se você não tem um canal onde você realmente tem seguidores, tem pessoas que o bajulam, e muitos estão caindo nisso. A fé, às vezes, é um caminho solitário, um caminho de caverna, um caminho de deserto. Então, tem muita gente. Eu acho que Gideão tomou um choque aí. Diante dos medianitas, que alguém calculou que deveria ter umas 150 mil pessoas, 30, eram nem um quarto, nem um quinto talvez. Mas Gideão tinha tido uma experiência muito forte já com Deus. Ele tinha feito um teste da sua fé, não de Deus, mas dele mesmo, quando fez um sacrifício. Isso é um assunto por outra mensagem. Então, olha, manda se retirar quem for tímido e medroso. Você é tímido? É medroso? Eu também sou. Mas é quando a pessoa se deixa dominar por isso, amado. Quando você se vence por isso, a influência que os tímidos e medrosos, e eu que a palavra tônica talvez seria mais pessoas covardes, o mal que essa gente causa, as multidões às vezes causam no Evangelho,
a igreja da Inglaterra, os países ali de língua inglesa na Europa, fizeram grandes movimentos e foram influenciados depois pelos movimentos. A fé foi mudada por causa dessas multidões. E esse é um grande problema. Não é que queremos que a igreja cresça, mas cresça de seguidores conscientes, de discípulos de Jesus, que ama a palavra, que está disposto a pagar o preço, né? Que põe a cara no pó, como fizeram aqueles que clamaram ao Senhor. A influência que isso causaria àquele povo. A pessoa, quando a batalha começasse a acontecer, e alguns começassem realmente a fugir, a desertar, o que ia acontecer como é que acontece com a boiada? Já com essa história, né? Um boi foge, e a intenção da multidão fugir também. O efeito que isso causaria ao exército. Parece que Deus estava sendo muito duro. Mas era um trabalho psicológico, era um trabalho realmente de conscientizar. Então diz Deus, olha, tira esse, quem quer sair, saia. Se fosse valente, o que é que diria? Não, nosso lugar é aqui, eu sei que estou com medo, eu sei que estou assustado, guerra não é fácil, mas eu vou ficar na minha posição, aconteça o que acontecer. Essa deveria ser a atitude dele, certo, Jean? Certo. Mas o que aconteceu? Vazaram. 22 mil vazou. Amados, na hora do vamos ver, na hora da dureza, do confronto, você vai ver quem realmente é corajoso, quem tem ânimo pela vida de fé. Aí Deus diz, olha, Gideão, tem muita gente aí, meu amado. Tem muita gente. Vamos para um outro paradigma, que agora o paradigma do menos é mais e mais é menos. Menos com mais, qual é o resultado? Mais ou menos? Os professores. Ainda bem que eu não esqueci essa regrinha. Então, mais com menos daria problema. Se tivesse uma multidão de mais 22 mil e mais 10 mil de pessoas não comprometidas, não engajadas plenamente, não conscientes, a batalha seria uma tragédia. Então, Gideão ainda tem gente demais. E eu vou te dar um paradigma para selecionar essa questão de mais ou menos. Vai às águas. E então Gideão levou o povo para uma experiência de gesto, de postura. E quando um gesto vale demais, quando uma postura define a conduta, define o chamado, define a qualidade de vida. Observe aqueles que vão beber água. Então um grupo grande, e Gideão deve ter dito, Deus, agora o Senhor vai me matar. O Senhor já estava preocupado com o futuro da guerra, com o resultado da guerra, já me tirou 22 mil, agora vai tirar uma outra multidão. Quantos abandonaram, quantos foram reprovados aí no mais ou menos? Hein? 10 mil menos 300. Que coisa incrível, né? Mas qual foi o problema? O que definiu isso? Como aconteceu o corte dessa multidão? Houve uma regra de corte. Qual foi a regra de corte aí? Vocês já perceberam ou não? O teste, a matemática de Deus ia ser comprovada nas águas. Como eles iam se comportar, como eles iam ter atitude naquele momento de beber água. Eles estavam ali acampados há muito tempo, deviam estar com muita sede, deviam estar exaustos. E muitas vezes a nossa fé é levada ao extremo para que haja uma grande glória para Deus e para o nosso testemunho, amém? Coisas baratas têm valor? Bijuteria tem valor? Não. É preciso, às vezes, uma coisa muito forte. O mundo incrédulo precisa ver realmente coisa forte da parte de Deus. Então um grupo caiu de boca nas águas. E o termo é beber água como? Como? Cão. Lamber as águas como cão. Qual era o problema? Enfia a cara na água, se deita, se estende no chão, porque você não pode, né, tem que se deitar no chão para meter a boca lá, meter a boca na água e eles beberam água à vontade. Beberam água como cão.
Não é que Deus está chamando eles de cachorro, mas é o modelo de cachorro. O cachorro chega na bacia, enfia a cara, tá certo? E lambe ali tudo. E 300 pegava água com a concha da mão e trazia à boca. Estavam de joelhos, cabeça levantada, horizonte em mente. Isso significa foco. Estavam focados no chamado do Senhor, amém? Estavam com os olhos levantados, estavam contemplando o horizonte, tinha esse comprometimento, o ideal estava ali na sua mente. Qual era a diferença de beber água deitado, beber água de joelho? Qual é a diferença? Era isso. Quem se deita, quem coloca a cabeça na água, perde o horizonte, perde a visão, não tem foco, a sua necessidade é que manda. Todos estavam com sede, mas 300 entenderam que aquele era um momento de uma postura adequada aos olhos de Deus. Porque muitos obreiros, muitos servos, muitas vidas são reprovadas no teste de fidelidade e de foco. Foco é uma coisa muito importante, o mundo descobriu essa regra. Claro que às vezes se torna tão uma tirania essa questão de foco. As empresas martelam muito sobre isso, tá certo, Maite? É um foco, você não perde o foco, você tem que estar ali, o dia e noite focado na ilha para render lucro, para render resultado. Não era esse o caso. Aqui era uma questão de defender a fé, defender os ideais da vida. E nós estamos aqui por causa do ideal. Qual é o ideal que estamos aqui? Qual é o ideal que nos trouxe aqui hoje, nessa manhã, amados? Qual é o ideal? Será que sabemos definir? O meu ideal é seguir a Cristo, amém? Esse é o meu ideal. Eu nasci para isso. Eu fui feito para isso. E é isso que dá sentido à minha vida, torna a minha vida com valor. É isso que dá realmente realidade para a minha vida, seguir a Cristo, ser um servo de Deus, amado. E aqueles homens levaram a água à boca. Um gesto simples, uma postura simples, mas que denotava o espírito interior da pessoa, denotava o comprometimento, quanto estava engajado, não tirava o olho do seu alvo, estava ali com muita sede, bebendo água, mas olha, já tomaram água na coxa da mão? Quem é do interior, de sítio, de fazenda, sabe o que é isso, né? Você passa, no Nordeste chama-se cacimba, tá certo, Edia? Aquela fonte natural, água limpa, cristalina, não está contaminada com os esgotos da cidade. E você vem daquela cidade, foi para uma viagem longa, e no meio do caminho está ansioso para encontrar uma cacimba, que é um poço de Deus ali, vivo, e você enche as duas conchas e mata a sede. Quantas vezes eu fiz isso na minha adolescência? Tomar água na concha da mão. Não tinha copo, não tinha instrumento, dava uma lavada nas mãos e bebia água. E eu ficava numa postura contemplando a paisagem de Deus. Mas esse é o grande problema quando se tira os olhos da obra de Deus. Muita gente está caindo, muita gente é reprovada, muita gente vaza, porque precisa uma postura, precisa uma definição de vida. O que manda na sua vida, os ideais que dominam a sua consciência. E nós vivemos por um ideal. O ideal de agradar a Deus, o ideal de servir o Senhor, de vencer a batalha espiritual. Por isso, quando for tomar água no caminho, encontrar uma cacimba, um poço, que não tem copo, faça o que mesmo? Leve água à boca, não enchia a cara lá não. Claro, isso é outra brincadeira, tá? Mas esse é muito importante, uma questão de postura. Esse era o paradigma de Deus. Deus tem seus paradigmas, e nós precisamos entender que só somos bem-sucedidos, só somos realizados quando obedecemos os paradigmas de Deus. Paradigma quer dizer modelo, orientação, definição de causa. Está me olhando? Está entendendo? Ok?
Deus está precisando de pessoas que obedeçam os seus paradigmas. A vitória vem com 300 homens, que é um capítulo mais para frente. 300 homens. Eu acho que Gedeão ficava do lado assim, pensando, Deus, o Senhor já estava com um problema grande, com 32 mil pessoas, agora imagine com 300 homens. O que é que eu vou fazer, Senhor? O Senhor não está vendo a multidão que está cobrindo os montes? O Senhor não vê a multidão que está nos vales, com seus cavalos, seus camelos? Será que o Senhor não está vendo, Senhor Deus? Quantas vezes nós nos perguntamos isso? Será que o Senhor não está vendo, meu Deus, meu problema? Será que o Senhor não conhece o meu problema? Deus sabe por antecipação, querido. Deus está observando. E aquela experiência ali do paradigma é porque Deus estava observando o coração, mente e coração. Então, amados, para a gente concluir nesta manhã. Primeiro, a vida de fé, só para concluir, a vida de fé é um chamado para a guerra. Então, se você não quer guerra, então desista. Desista disso. É guerra espiritual, amado. A igreja está mudando os paradigmas de Deus para agradar o mundo e para não ter confrontos. Não queremos guerra com ninguém. Mas o Evangelho, como Jesus diz, vai provocar guerra no lar. E hoje de manhã na classe estávamos estudando isso aqui. Aquele que ama mais seu pai ou a sua mãe, os seus filhos, não é digno de mim. Não é que Deus não está dizendo que não devemos amar. É quando o pai, a mãe, o filho ocupam o lugar que é de Deus. Quando está em primeiro lugar. E lá nos 10 mandamentos, amarás o Senhor teu Deus, como? De qualquer maneira? Hein? Qual era o paradigma dos 10 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que é o centro da vida. Igreja, precisamos voltar a esses paradigmas, amém? E nesses tempos difíceis, de bajulação, de mentira, de hipocrisia, de evangelho de prosperidade, de evangelho de garrafa d'água, não entra nisso, isso é um godo, está destruindo a nossa fé do foco verdadeiro, e fé é foco. Não? Eu ando olhando para o foco final, e o foco final é quando Cristo voltar. E a Bíblia diz que muitos ficarão, e começaram bem, mas perderam o foco. A vida se tornou uma vida, sabe, assim, meia, uma abstração. Eu aguardo esse foco. Eu sou como aquela mulherzinha, aquela senhorinha escocesa que toda noite, eu já contei isso, varria a casa, lavava os pratos, queria deixar tudo prontinho. Ela dizia, se o senhor voltar hoje, eu estou com a minha casa em ordem. E isso foi uma recomendação de Deus para um rei que estava doente. Põe tua casa em ordens, porque morrerás. Amado, isso é muito importante na vida, foco espiritual. E aqueles 300 encarnaram esse foco. Então, para a gente concluir, a chamada é guerra. E Deus está esperando a nossa decisão. Deus está esperando uma decisão do seu povo. Deus quer mudar, Deus não vai se deixar entregar. E Deus vai continuar trabalhando. Porque Deus está preparando um povo para tomar parte no reino futuro, amém? O reino futuro. E nós preparamos aqui agora esse ingresso no reino futuro. Que o Senhor nos ajude no entendimento dessas coisas, amém?